Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora e terapeuta, e como sempre falo, eu venho falar das experiências que sempre me ajudam e vai com certeza lhe ajudar de alguma maneira. É claro que existem muitos vídeos aqui que ajudam na questão da consciência, na questão da autoestima, a trabalhar a motivação. Tem vários vídeos que vão de alguma maneira levar você a algum conhecimento. E a gente está aqui para aprender mesmo. A vida, ela vem de alguma maneira deixar informações que nos levem ao entender, né, que tudo é um processo e nada digamos assim, literal. Existe uma coisa que eu já entendi, que o mundo, ele é como se fosse algo criado para que nós vivamos nessa realidade em 3D, como se fosse um jogo mesmo. E a gente precisa saber jogar. E hoje eu venho falar, diante desse jogo que estamos vivendo aqui a nossa vida, é a questão de entender que se você, que é a única pessoa que precisa entender como você pensa, como você se sente ou como você age, se você não tem uma conexão com você de cuidado, de respeito, de amor, você já está perdendo esse jogo. Porque se nós formos entender que o ser humano, ele precisa compreender que ele faz parte desse processo do mundo, nós estamos aqui para crescer, evoluir na questão da consciência, mas se você está vivendo situações negativas ou até boas, mas você de alguma maneira se autorrecrimina, acredita que não é merecedor, que não tem permissão de ser alguma coisa, porque muitas pessoas vivem sempre se julgando porque aprenderam na vida que ela viveu a ter essa questão de se autocriticar, sabe? Viver sempre no autocrítica. Ah, eu não sou boa nisso, eu não consigo isso, eu não posso fazer aquilo. Então, essa questão que a gente leva de ficar o tempo todo reclamando de como agimos e mesmo assim vamos sempre viver na mesma realidade, porque o que você repete de reclamações e de autocrítica, você está trazendo para você as mesmas informações, você está se retroalimentando nessa confusão mental que você traz em torno desse contexto que você vive. E muitas vezes, por exemplo, como eu falo aqui das minhas experiências, se você teve uma infância que foi muito difícil com pessoas que, além de ser tóxicas, serem pessoas que de alguma maneira te fez sofrer por conta de não ter consciência, porque se elas fizeram você sofrer, é porque elas também não tinham consciência de como agiam e achavam que estavam certas. Eu sei que tem pessoas assim que acreditam e vão morrer acreditando que estão certas, diante de tantos erros. Mas ela acha que está certa e acabou. Um comportamento muito que a gente vê é o narcisista. Ele acha que o que ele está fazendo é certo e o erro sempre é dos outros. Então, esse comportamento, essa consciência que ele tem do ego ser tão inflado, é porque ele acredita realmente que ele é muito mais além do que as pessoas. E se uma pessoa é egóica, vive nesse mundo, no egoísmo, o egocentrismo, né, ela vai o tempo todo achar, com certeza, acredita fielmente que ela está certa. Então, imagine você conviver com pessoas assim, desde a infância. Pessoas que te controlavam, pessoas que de alguma maneira te recriminava, sabe? Sabe aquela família que de alguma maneira, a fulaninha é melhor do que ele.
O primo é melhor do que ele. Ah, seu irmão tá tirando nota tá melhor do que a sua. Você tem que aprender. Você não tá, você é burro, sabe? Essas palavras que você é burro, que você não pode. Essas informações, gente, por mais que sejam dolorosas, mas a gente ouviu na infância, elas ainda estão o tempo todo no seu inconsciente. Porque quando você registrou isso, aquilo te doeu, mas você se alimentou com aquilo e acha que aquilo ali não está mais lá. Mas está. Sabe por quê? Porque se você cresceu e você continua de alguma maneira dizendo que você não é capaz, é a questão de que você ouvia, que você não tinha capacidade de ter uma melhor nota, de que você era burro, sabe? Essa consciência que é uma ignorância, gente. Pais que, em vez de cuidar e de proteger a criança na questão emocional e de comportamentos, elas não vão dar a ela tipo, uma consciência para se autorregular. Essa autorregulação que não acontece, que esses pais também não têm, eles vão querer perpetuar nos filhos. E você se torna um adulto também assim. Muitas vezes, até você pode repetir isso com seus filhos. Mas quando você olha aquilo, mesmo criança ou adolescente, e você diz, eu não quero ser assim, você pode mudar o seu comportamento, como eu. Eu não quis repetir o que eu vivia na minha infância, mas por mais que a gente não repita aquilo, de alguma maneira você vai fazer alguma coisa parecida, porque está tão preso no seu condicionamento, do seu inconsciente, e que você faz às vezes até sem entender, porque você está no automático. E aí, a questão do que eu quero falar hoje é de questão de você precisa ter um controle da sua mente, gente. As pessoas como agem com você na questão externa, se ela fala mal de você, se ela te critica e você aceita ou você fica calado, ela está falando, nem é de você, ela está falando dela mesma. E você não tem como controlar o que os outros falam, mas você tem como controlar o que você pensa e do que você recebe do outro. Por exemplo, para você começar a se tratar na questão da consciência, você precisa limpar, peraí, por que eu me trato dessa maneira? Você precisa fazer uma investigação da sua infância, da sua vida, para você ver como eram as pessoas que estavam no seu entorno, para que você tenha ideia de como isso ainda perpetua na sua vida. E você começar a colocar um diálogo seu para que você comece a cuidar de você. Peraí, eu não vou mais me criticar. Eu fiz isso daqui desse jeito, mas eu posso melhorar. Eu tenho capacidade de fazer alguma coisa. Você precisa mudar até a contextualização das suas palavras. Essas frases negativas que você foca e você o tempo todo está repetindo, ela se torna uma narrativas que você vai o tempo todo buscar. Seu cérebro, sua mente, ela vai buscar isso para confirmar com pessoas tóxicas, com relacionamentos tóxicos. Como eu passei 20 anos de um relacionamento tóxico com uma pessoa narcisista que só se pensava só nela, e mesmo assim eu aceitava viver nessa situação. Por quê? Eu não tinha consciência. Então, para a gente começar a ter consciência, a gente precisa olhar, peraí, por que eu aceito conviver com certas pessoas? Por que eu aceito que as pessoas falem assim comigo? E por que eu também falo assim comigo? Porque se você, que precisa se ter esse autocuidado, e você não faz isso com você, imagine os outros. Ela vai fazer, as pessoas vão sentir a energia de que você não merece. Então, elas precisam mostrar a você, com essas informações negativas, o que está faltando dentro de você. É justamente essa consciência de que você é importante. E você
de alguma maneira, se não tiver consciência disso, você vai o tempo todo viver num sofrimento, numa tristeza, num vazio. Por isso que existem hoje tantas pessoas com depressão. Gente, hoje existe o quê? Muitas informações, mídias, existe muito entretenimento e mesmo assim as pessoas cada vez mais vivem em depressão, em sofrimentos que não entendem, em doenças que vai tirando a energia da pessoa. Por quê? Porque o sofrimento que está ali guardado dentro dela vai sempre trazer algum sofrimento, que pode ser emocional, que pode ser algo sentido no corpo, que pode ser uma doença, e aí você vai o tempo todo sofrer. Mas essas informações que chegam no corpo, como doença, como sofrimento, é justamente o seu corpo, sua alma, dando você a oportunidade de você mudar. E começa com a sua mente. Marco Aurélio, ele fala sobre o sofrimento e ele diz assim: você tem o poder de controlar apenas a sua mente. Se você tem consciência da sua mente, você tem poder para tudo. E perceba isso e encontrará força. E isso vai te levar a uma libertação. Porque os estoicos, né, eles falavam sobre a arte de viver. A arte de viver é de ter consciência de que eu controlo o que eu penso, mas eu não controlo a parte externa, os outros, as coisas que acontecem. Mas se eu me tornar consciente do que eu penso, do que eu sinto e de como eu ajo, eu tenho liberdade de escolher e fazer o que realmente está alinhado comigo. E é essa consciência que naquele tempo, gente, esses filósofos, né, como Marco Aurélio, um imperador, que ele falava muito sobre o estoicismo, Epiteto e tantos outros, Sêneca, eles falavam justamente dessa libertação mental, que os outros podem até querer te controlar, mas eles não controlam a sua mente, eles não controlam as suas ações, eles não controlam como você se sente. Então, quando a gente entende que a maior libertação que temos é justamente ter essa consciência de elevação mental, de que se eu estou me sentindo assim, o que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar ir que eu não estou deixando, o que eu preciso mudar na questão de pensamentos, emoções. E por que eu reajo dessa maneira, sabe? Você precisa trazer narrativas e criar um repertório positivo para você, para que você se acolha. E se você não se acolhe, você está dizendo a sua frequência, ao universo, ao espelho, porque somos um espelho e nós refletimos isso. Então, se eu não estou bem comigo, eu vou trazer só pessoas negativas. Eu só vou trazer situações negativas para que eu acorde, gente. Essas coisas que acontecem na vida da gente é para a gente acordar. E eu trago essa informação, é um pouco sobre isso, porque a primeira pessoa que você precisa acolher é você. É você que precisa realmente se reconhecer, entender que precisa ter uma conversa o tempo todo interno e sempre, de alguma maneira, não lhe criticar, gente. Não se autocritique. Você tem que dizer, tá, eu fiz assim dessa maneira, mas eu posso fazer melhor. Eu posso fazer diferente. Aí são escolhas. Quanto mais você trabalhar essa consciência, você vai conseguir dar passos, mesmo que sejam lentos, mas você vai perceber coisas acontecerem no seu entorno, pessoas, até pessoas negativas, se afastarem de você, porque você vai vibrar numa frequência elevada. Você vai se tornar amigo de você mesmo, porque se você não é seu amigo, quem vai ser seu amigo? Se é tudo o que você é, o que você atrai. Então, se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu não me respeito, quem vai me respeitar? É essa questão que precisamos ter consciência
num mundo tão conturbado, com pessoas que estão sempre preocupadas com ou como se veste, ou como os outros pensam sobre ela, mas elas não estão preocupadas com o que como elas se sentem ou como elas pensam. E aí eu deixo essa informação para que você reflita sobre você é a pessoa mais importante que pode lhe ajudar. Não é o outro, não é ninguém, é apenas você. Beijo! Diga aí, o que você pode fazer hoje por você? Faz um comentário, o que você poderia fazer que iria lhe agradar e iria, de alguma maneira, te ajudar aos poucos a te elevar. Beijo! Tchau, tchau!